Fala galerinha, segurança do trabalho na mineração. Gente, hoje eu vou gravar a aula que fala sobre informação, qualificação e treinamento. Nesta aula, o que a gente vai tirar de proveito, né? Primeiro, todo mundo que vai trabalhar, que vai ingressar numa mineradora, tem um treinamento introdutório de no mínimo 24 horas. Quem vai trabalhar em superfície. Então pode ser a superfície de uma mineradora que tem uma mina a céu aberto, mas também pode ser mineradora que tem uma mina subterrânea. Mas nesse caso, eu não vou trabalhar na mina, vou trabalhar na superfície. Então a carga horária mínima é de 24 horas. Para trabalho em subsolo, então aí eu estou na mineradora que tem uma mina subterrânea e estou dentro da mina. A carga horária de integração é de no mínimo 30 horas. Lá eu explico e detalho bem na explicação dos slides. Também todo trabalhador que vai ingressar para trabalhar na mineração, ele tem um período de acompanhamento por um profissional mais experiente. Esse período ele consiste em no mínimo 45 dias. Então durante 45 dias, gente, aquele trabalhador que é novato, ele vai ter um suporte técnico de uma pessoa para explicar para ele, olha, esse aqui é o setor que você vai trabalhar, essa é a sua função, aqui são os principais riscos presentes. Se você precisar resolver alguma coisa na área de recursos humanos, né? Sei lá, de repente saber onde é que fica o seu armário, onde é que fica o vestiário, instalações sanitárias, qual que é o funcionamento do processo, se ele vai trabalhar na mina, qual que é o processo, se vai trabalhar no beneficiamento mineral, qual que é o processo, se vai trabalhar na barragem, como é que funciona o processo. Então consiste nisso. Também na aula, gente, eu vou falar um pouco da CIPAMIN, eu abordo a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA. Aí como tem um MIN, né, é a CIPA na mineração. A carga horária de treinamento é de no mínimo 40 horas, você pode fazer 20 horas anterior à posse da gestão da CIPA e você pode fazer 20 horas posterior à posse da gestão da CIPA. Vou falar também dos treinamentos de atualização, né? Os treinamentos que são obrigatórios eu realizar e depois também ter uma reciclagem. Vou fazer uma abordagem com relação a isso aí. Então vamos para a aula. Me acompanhe aqui nos slides, por favor. A nossa aula, gente, conforme eu já falei com vocês, é informação, qualificação e treinamento. O que a nossa NR22 fala? Que a empresa ela deve proporcionar aos trabalhadores treinamento, qualificação, informações, instruções e reciclagem necessárias para a preservação da segurança e saúde, levando em consideração o grau de risco e a natureza das operações, ou seja, levando em consideração a criticidade de todas as operações, né? A ANR22 ela ainda fala que o treinamento admissional para trabalhadores que vão desenvolver essas atividades no setor de mineração, seja em subsolo, seja em superfície ou vice-versa, ela vai abordar o seguinte. Primeiro, gente, a gente tem um treinamento introdutório geral com reconhecimento do ambiente, ou seja, teórico, né? E aqui reconhecimento do ambiente. Isso aqui é o que na prática nós chamamos de processo de integração de trabalhadores. Então quem já trabalhou na mineração, toda vez que entra, independente da mineradora, geralmente vai falar assim, cara, tem ali uma integração para me fazer, né? É o treinamento introdutório geral. Após esse treinamento introdutório geral, existe o treinamento específico na função. Aí tem uma regra e uma carga horária, no caso de trabalho em superfície, e uma regra e uma carga horária geral para trabalho em subsolo. Então, treinamento específico. E a orientação em serviço. Todo trabalhador que chega no setor de mineração, ele deve receber a orientação de um trabalhador considerado já experiente, que vai ali apresentar para ele a área, os processos, máquinas, equipamentos, seja na etapa de lavra, de operação de lavra, seja em pesquisa mineral, seja no processo de beneficiamento, tratamento mineral ou etapas subsequentes. Não importa. É necessário ter sim um acompanhamento de uma pessoa experiente. O período a gente vai comentar daqui a pouco, né? Eu já até comentei com vocês no início aí, 45 dias. O treinamento introdutório geral,
ele deve ter uma duração de 6 horas diárias durante 5 dias para atividades em subsolo. Então vamos lá, gente. Mínima. Então é o mínimo que a empresa vai fazer. Isso aqui tem que ficar claro. 6 horas diárias durante 5 dias, nós temos 6 vezes 5. Então é 30 horas. Entende-se que todo mundo que vai trabalhar em mineração e essa mineração for subterrânea, a carga horária mínima de treinamento será de 30 horas. Vírgula. E de 8 horas diárias durante 3 dias para atividades em superfície. E é óbvio, gente, que isso aqui tudo tem que ser feito durante o horário de trabalho. Então, vamos lá, 8 horas diárias durante 3 dias. 8 vezes 3, nós temos 24 horas. Então, o que a gente pode determinar, né? Que para operações em superfície, a integração será de 24 horas. Não é só para mina ou mineradoras que tem mina a céu aberto. Na mina subterrânea, exemplo, se o trabalhador ele não for trabalhar na mina, se ele for trabalhar no tratamento de minério, na etapa de concentração mineral, na etapa de filtragem, ou na barragem de rejeitos, ou em algum canteiro de obra, ou dar alguma manutenção em algum local, em alguma máquina, em algum equipamento, ele pode sim receber um treinamento aqui de 8 horas diárias durante 3 dias, ou seja, de 24 horas. Mas na prática, as mineradoras, elas fazem a mais, né? Na prática, a mineradora, ela faz a mais, tá, gente? Geralmente, se dá aí um período de uma semana. Tem mineradoras que é 4 dias, tem mineradoras que é no mínimo 3 dias, fazendo processo de integração. Aqui, gente, a gente tem o conteúdo programático do treinamento introdutório geral, ó. Ciclo de operações da mina, ou seja, como funciona, né? Quais são as regras que a gente tem? Onde que é o processo, exemplo, de desmonte, de carregamento e de transporte? Onde que inicia a minha mina e aonde que finaliza as operações da mina, né? Quais as rotas de fuga? Quais são as vias, né? Tem via só para veículo utilitário, tem via para veículo de infraestrutura, veículo que roda fora de estrada, tem via mão única, via mão dupla. Qual é a largura das galerias? Se for a céu aberto, qual a largura das vias? Principais equipamentos e suas funções. Eu apresentei até em uma aula anterior. Então veja bem, olha, esse aqui é uma escavadeira elétrica, esse aqui é a escavadeira hidráulica, que qual a função da motorniveladora no processo. Olha, nós temos aqui um 793, um 797, enfim. Olha, esse equipamento aqui é para perfuração, é para fazer o desmonte, é a perfuratriz, não é o jumbo, né? A função de cada equipamento é isso. Infraestrutura da mina. Ou seja, qual é a infraestrutura da minha mina? Então, depende e oscila de mineração para mineração. O processo de distribuição de energia, esse aqui eu acho difícil, viu, gente? Bem complicado. Duvido que num processo de integração de trabalhadores, ou seja, de treinamento introdutório, isso seja apresentado com eficiência a trabalhadores. Então, geralmente você fala, olha, a gente tem aqui uma subestação para alimentar a planta X, uma subestação para alimentar a planta Y. Olha, aqui a gente pega a energia da concessionária local e etc. Vai funcionar dessa forma. Suprimento de materiais. Frisar bem aqui, mineração subterrânea. Na mineração subterrânea, a NR22 ela cobra que as mesas devem ter uma câmara de refúgio, né? Ou câmeras de refúgio. É um local justamente para ter suprimento de materiais, mais precisamente para pessoas, né? Aqui tanto de segurança, tanto do processo, né? E tanto em caso de emergência. É um tema que um termo que pode ser interpretado de várias formas. O transporte na mina, como que funciona, quais são as regras? Olha, aqui na mineradora X não pode andar a pé na mina. Olha, aqui é só ônibus. Tem os horários de cada ônibus. Olha, aqui é só caminhonete, tração nas 4 rodas, bandeirola, giroflex.
Tá lá no plano de Transmina essa regra, né? E aqui, exemplo, é só 4 pessoas, um em cada lado, a caminhonete tem que ser de 4 portas, uma porta de emergência para cada um, todo mundo tem que usar o cinto de segurança. Quais são os critérios, então, para fazer o transporte, tá, gente? Regras gerais de circulação de equipamentos e de pessoas. Então, esse meio de acesso aqui é para circulação de pessoas, esse meio de acesso aqui é para tráfego de veículos. Olha, aqui nessa via de acesso só passa os equipamentos de infraestrutura. Não, nessa via de acesso passa qualquer equipamento. Não, nessa outra via de acesso na minha mina só vai passar veículo leve, só veículo utilitário. Ok. Então são as regras de circulação. Onde é via dupla, onde é mão única e demais riscos conforme a característica da mina. Procedimentos de emergência. Geralmente as mineradoras vão ter sirenes de emergência. Geralmente elas oscilam de área administrativa para área operacional. Exemplo, nas mineradoras aqui a gente tem sirene em área operacional e apito em áreas administrativas. As duas mineradoras aqui. Esse é um processo interessante. Então, como funciona o esquema ilustrado, né, de comunicado de emergência na empresa? Primeiros socorros, onde ficam localizados os kits, onde fica um ambulatório. Por norma, todo canteiro de obras com mais de 50 pessoas tem que ter ambulatório. É impossível a mineradora não ter ambulatório. Desculpa, é muito eventual, é muito raro uma mineradora que não tem ambulatório. Divulgação dos riscos, gente, constados no PGR, no Programa de Gerenciamento de Risco. Então, olha só, o Programa de Gerenciamento de Risco, expliquei bem para o pessoal da segurança durante um ano de curso, o PPRA, PCMAT, o princípio é o mesmo. Para o pessoal da mineração, que está vendo isso aqui, eu vou fazer uma aula específica e separada só para explicar esse PGR. E aqui, reconhecimento do ambiente de trabalho. Então, apresento na teoria e depois eu levo para o campo. Falando um pouquinho, gente, agora do treinamento específico na função. O treinamento específico na função, ele vai constituir de estudo de práticas relacionadas a atividades a serem desenvolvidas, seus riscos, sua prevenção, procedimentos corretos e de execução. Vamos lá. A carga horária mínima para atividades feitas em superfície é de 40 horas. 40 horas. No caso de mina subterrânea ou atividade em subsolo, a carga horária mínima é de 48 horas. E aqui, óbvio, deve ser feito durante o horário de trabalho. Deve ser num período contratual de experiência ou antes da mudança de função. Vamos lá. Quando um trabalhador ele é admitido, gente, ele é contratado, você tem ali um período de experiência. Então, esse treinamento específico, não vamos misturar com o treinamento introdutório. O introdutório tem que ser feito antes dele trabalhar, antes dele acessar o ambiente de trabalho. Esse específico na função deve ser durante a sua experiência. Caso ele mude de função, obviamente é uma nova experiência. Então, ele deverá receber esse treinamento mais uma vez. Então, 40 horas, atividades em superfície, 48 horas, atividades em subsolo. A empresa deve proporcionar treinamento específico com reciclagem periódica aos trabalhadores que vão executar as seguintes operações. Resumindo, eu tenho que treinar e eu tenho que reciclar. Atividades de abatimento de choco, de blocos estáveis e blocos instáveis. Esse aqui é mais mineração subterrânea, né? Tem a máquina lá, pad scaler, tem aquela alavanquinha que o pessoal fazia o processo manual. Ainda tem mineradoras que fazem o processo de abatimento de choco manual. Tratamento de maciço, mina subterrânea. Manuseio de explosivos e acessórios, tanto mina a céu aberto, tanto mina subterrânea. Ou seja, quem fica ali no paiol de explosivos tem que ter um treinamento e esse treinamento ele precisa ser atualizado. Qual que é o período? Como aqui não determina, a empresa deve determinar. 6 em 6 meses, todo ano, de 2 em 2 anos. Geralmente se torna anual, gente.
Perfuração manual, carregamento e transporte de material. Carregamento e transporte. Lembrando que não é só na mina que você fura, desmonta, carrega e transporta. É um ciclo contínuo da mina, né? Porém, esse carregamento e transporte pode vir, exemplo do processo de depósito de rejeito mineral, das barragens de rejeito, pode vir de operações auxiliares, operações na área industrial, que é a área de beneficiamento mineral. Então, vai variar bastante. Quem faz transporte por arraste, operações com guinchos e içamento. Ou seja, quem opera, também apresentei na aula para vocês, talha elétrica, guincho, pórtico de içamento, ponte rolante, gruas, guindalto, guindaste. Quem opera equipamentos de guindar tem que ter um treinamento e tem que existir uma reciclagem. Inspeções gerais das frentes de trabalho. Manipulação e manuseio de produtos tóxicos ou perigosos. Bom, isso aqui tem regulamentações específicas, né, gente? Neste caso aqui é muito tranquilo. Pessoal, a galera da segurança aí, eu falei de sinalização de segurança, falei da rotulagem preventiva. Então, acho que já tem uma noção muito boa. A turma da mineração, a gente vai comentar também em aulas futuras. Todo produto químico ou considerado perigoso, ele tem uma ficha de informação de segurança de produto químico, chamada FISPQ. Então, quem faz manipulação e quem faz manuseio desses produtos tem que ter essa informação e também recebe treinamentos. Outras atividades ou operações de riscos especificadas no programa de gerenciamento de risco. É um programa de segurança, gente. É um plano de segurança que toda mineradora tem. A orientação em serviço, ela consiste num período no qual o trabalhador vai desenvolver suas atividades sobre a orientação de outro trabalhador experiente ou supervisão direta. Esse período de orientação em serviço, gente, ele vai ter uma duração mínima de 45 dias. Então, no mínimo 45 dias, toda pessoa que ingressa para trabalhar na mineração automaticamente vai receber uma orientação de um profissional mais experiente, no mínimo por 1 mês e meio, no mínimo 45 dias. Com relação aos treinamentos periódicos, os treinamentos periódicos para situações específicas deverão ser ministrados sempre que necessário para a execução das atividades de forma segura. Bom, é redundante, né? Nem precisaria estar aqui esse texto. Para a operação de máquinas, equipamentos ou processos diferentes a que o operador estava habituado, deve ser feito novo treinamento, de modo a qualificá-lo na utilização dos mesmos. Vamos lá, gente. Ele é um operador de máquina, então ele tem que ser treinado na máquina. E é necessário fazer uma requalificação, uma atualização. Máquina e equipamento é o mesmo conceito. Dificilmente a gente vai achar literatura que diferencia isso. Geralmente a gente associa na cabeça máquina móvel, equipamento fixo, mas na verdade não é. Inclusive tem uma aula minha explicando equipamento estacionário e equipamento autopropelido, ou máquina estacionária e máquina autopropelida. Então tem que ser feito um novo treinamento, ou seja, tem que manter a qualificação contínua de operadores de máquinas, equipamentos e também operadores de processo. Quando fala aqui processo diferente, exemplo, é porque tem um operador, exemplo, da moagem, operador da britagem, tá? Um técnico de operação, e aí isso oscila de etapa para etapa. Será obrigatória a orientação que inclui as condições atuais das vias de circulação das minas para os trabalhadores afastados por um período superior a 30 dias. Bom, tem a regra do exame, né, que quando o trabalhador ele fica afastado por causa de acidente ou doença, ele tem que fazer novos exames. E, obviamente, ele tem que receber novas orientações em serviço quando ele fica afastado por um período superior a 30 dias. O trabalhador que fica afastado por um período superior a 30 dias, gente, por causa de acidente ou doença, é como se ele estivesse integrando na empresa novamente. Então, esse processo ele tem que ser feito.
As instruções visando a informação, qualificação e treinamento dos trabalhadores devem ser redigidas em linguagem compreensível, adotando metodologias, técnicas e materiais que facilitem o aprendizado da preservação da segurança e saúde. Gente, linguagem compreensível é você adequar o seu nível de linguagem àquele trabalhador. Tem trabalhador que vai para a mineração, às vezes nem terminou o ensino fundamental, às vezes nem terminou o ensino médio. E ao mesmo tempo, você tem colaboradores que são além do nível técnico, tem graduação nível superior, tem mestrado, doutorado, enfim. Mineração tem muito disso e oscila bastante. Tem muitos, inclusive arrogantes, nesse setor de mineração, e eu que trabalho muito com isso, com esse processo de treinamento. Eu tenho na sala, às vezes, um geólogo totalmente experiente. Aí você tem muitas pessoas, muitos profissionais que são éticos e educados e muitos que são arrogantes. E aí você tem aquele trabalhador mais humilde, que é o trabalhador que infelizmente ali ou mal terminou o ensino médio. E aí a gente precisa adequar esse nível de linguagem, esse nível de comunicação. Considerando as características da mina, dos métodos de lavra e do beneficiamento, outros treinamentos poderão ser determinados pela autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Gente, a autoridade regional é porque é o seguinte, existe um órgão a nível nacional de segurança do trabalho, que é a Secretaria de Trabalho. Existe um órgão a nível regional, que é a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, é a CIT. No passado era chamado de Superintendência Regional do Trabalho ou Delegacia Regional do Trabalho. Então nós temos isso instalado nas regiões e para nós aqui é o MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, que fica aqui na cidade. Que na verdade não é mais MTE, né? Está incorporada à pasta Ministério da Economia. Então, a autoridade regional competente, a autoridade da cidade, tá? Se determinar que é necessário realizar outros treinamentos, tem força de lei, está citado na norma, a empresa precisa seguir esse critério. Gente, temos também a CIPAMIN na mineração, que significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Isso é CIPA. E como tem MIN, é uma CIPA na mineração. Então, CIPA-MIN. O treinamento para os cipeiros, ele tem que ser ministrado pelo SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho. Para a galera da mineração aí, ó. Toda mineradora tem um departamento ou uma gerência chamada SESMIT. Aí nós temos 5 profissionais: engenheiro de segurança, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho. Esses são os profissionais de nível superior. E nível técnico é técnico de segurança e auxiliar de enfermagem. A galera da segurança aí já está cansada de me ouvir falar de SESMIT. Então, entidades sindicais de empregadores ou trabalhadores, ou por profissionais que possuam conhecimento sobre os temas ministrados, escolhidos em comum acordo entre empregador e membros desta comissão. Então, está falando que o treinamento ele pode ser ministrado por várias pessoas, por SESMIT ou outros profissionais, exemplo, sindicatos, entidades patronais, desde que todos cheguem a um acordo, né? E a carga horária para o curso para membros da CIPAMIN, gente, ela tem que abordar o tema prevenção de acidentes e doenças profissionais. Ela deve ser no mínimo de 40 horas anuais, todo ano. Então, todo ano você tem uma nova gestão de CIPAMIN. Tem profissionais que são reeleitos, tem profissionais que não são. E todo ano é necessário treinar esses colaboradores. Um diferencial da CIPAMIN, da CIPA, é que a CIPA é 20 horas, a CIPA na mineração é 40 horas. Você pode fazer um treinamento de 20 horas antes da gestão tomar posse e você pode ministrar mais 20 horas depois que a CIPAMIN tomar posse. Também é um detalhe bem interessante aqui. Gente, fico por aqui com a minha aula. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, não deixe de me chamar. Estarei disponível aqui. Abraço, tudo de bom para vocês.